Boa Boa tarde a tarde, gente. todos Boa os tarde. amigos, as amigas. Rose, eu acabei de ligar para a Eloá, também não consegui. Não conseguiu, né? Depois a gente fica insistindo para ver se Deixei a um gente recadinho consegue. para ela no WhatsApp, mas eu liguei pelo número normal, entendeu? Porque às vezes está sem internet. É. Ela está no Consegui, não. Rio já, né? Foi assim que ela Oi? chegou aqui no Rio que ela se acidentou. Tadinho. Eu acho que Boa ela tarde, chegou. gente. Oi, Deixa eu Marcinha. diminuir o Oi, som aqui, senão eu não Alberto. vou falar junto com o grupo. É. Oi, Verinha. Bem, querida, outro dia você apareceu no vídeo, te achei tão linda. Não sei por que que você não nos dá o prazer. É isso aí. Ó, aqui em casa tá uma bagunça só, minha filha, que estamos aterrando o terreno, é muito barulho de caminhão. Agora até que deu um sossego, mas a casa é cheia de poeira o dia todo. Ah, eu entendo. Aqui eles estavam fazendo o recapeamento, menina, começam 10 horas da noite com britadeira, vai até 2, 3 horas da É manhã. isso aí. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário, né, do nosso estudo. Nesse horário das 4h20, 4h30, a gente inicia o estudo dessa obra. Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando, na realidade, estamos quase encerrando, né, esse capítulo, caminhando já para o último capítulo do livro, que trata da lei de liberdade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Hoje nós vamos começar a estudar na página 182, no último parágrafo da página 182. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, aos amigos espirituais, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa irmã Eloá, para que ela esteja bem, se recuperando, para que o acidente não tenha sido nada grave, que a nossa irmã possa estar brevemente ao nosso lado, participando dos estudos, porque ela é uma irmã muito querida. Que os médicos da espiritualidade possam envolvê-la, fortalecê-la, e que tudo corra bem, na santa paz do Cristo. Bem, e vamos agradecer também a Deus essa oportunidade, né, de estarmos aqui estudando, crescendo, para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Como eu falei, nós vamos começar na página 182, do último parágrafo, que diz assim: Santo Agostinho, também conhecido como Bispo de Hipona, tornou-se uma das principais personalidades cristãs do seu tempo. Seu pensamento influenciou grandes pensadores da Idade Média, lutando pela liberdade do Evangelho, assim como o apóstolo dos gentios. Então, quando eles falam de Paulo de Tarso aqui, vamos relembrar da aula passada, quando nós falamos que Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de tolerância, né? E no livro Confissões, que é esse livro aqui, né? Desse livro aqui, Agostinho relata como a sua conversão se deu após um transe no qual foi convidado a ler por Paulo de Tarso, uma página, né, da carta aos Romanos, que está no capítulo 13, versículo 13, aonde Paulo escreve assim na carta aos Romanos: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudícias e soluções, não em contendas e ciúmes, né? E aí, Agostinho, né, depois de ler essa página de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, não quis ler mais, não era necessário, né? Quando ele diz que, quando chegou ao fim da frase, uma espécie de luz, certeza se insinuou em seu coração
dissipando todas as trevas e todas as dúvidas. Esse foi o momento de conversão. Então, ele se converteu, Agostinho, ao Evangelho através de Paulo de Tarso, né? Então, voltando ao livro que nós estávamos lendo, na página 183, diz assim: não podemos afirmar que foi o Espírito Paulo quem inspirou Santo Agostinho pela mediunidade. Todavia, refletindo sobre a mensagem de Neio Lúcio, sobre a atuação de Paulo junto às grandes inteligências, porque é Neio Lúcio que fala assim, né? Torna-se evidente que o bispo de Hipona, Agostinho, esteve sob a tutela espiritual do amigo da gentilidade, direta ou indiretamente, convertido pelas palavras do apóstolo Paulo. Tanto que Neio Lúcio, né? Espírito Neio Lúcio, que sempre mandava mensagens através da psicografia de Francisco Xavier, e conta que Paulo se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo. E aí, né, foi um texto de Paulo que ele leu, e a partir desse texto ele se converte. O trabalho em prol do Evangelho a todas as gentes, quer dizer, a todas as gentes, quer dizer, a todos os gentios, né, a todos os pagãos, não para por aí. Paulo influenciou Agostinho e foi dentro da ordem agostiniana que um de seus monges se inspira nas escrituras paulinas, entre outras, para o movimento da reforma protestante. Olha aí, olha só. Olha mais um. A obra de Martinho Lutero é um marco pela liberdade do evangelho em seu tempo. Não queremos colocar a imagem do nobre missionário como um mártir conduzindo o movimento perfeito, absolutamente não. Porque a gente sabe que a reforma não foi um movimento perfeito. Deixa eu pegar aqui um livro de Hermínio de Miranda, deixa eu ver se eu acho ele aqui, um livro de Hermínio de Miranda. Esse livro são em dois. Pode ser que a edição nova. Pode ser que a edição nova, deixa eu puxar a cadeira para cá, ela esteja em volume só. Mas o meu é em 2 volumes. O primeiro volume é esse aqui, de Hermínio de Miranda, As Marcas do Cristo. Nesse livro, Hermínio de Miranda conta a história de Paulo, o apóstolo dos gentios, e de Lutero, reformador. Então, o meu volume 1 fala de Paulo, apóstolo dos gentios. E o volume 2 vai falar sobre Lutero, o reformador. Entendeu? Então, é um livro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ter esse livro nas mãos, leia. O volume 1 é Paulo, o apóstolo dos gentios. E o volume 2 é Lutero, o reformador. E a gente vai perceber que que Lutero também vai ser, né, um seguidor, né, de Paulo. Então, ele fala sobre isso, né? Ele diz aqui que Paulo influenciou Agostinho e foi dentro dessa ordem agostiniana que um dos monges da ordem agostiniana se inspira nas escrituras paulinas, entre outros, para o movimento da reforma protestante. Então, quem tiver oportunidade de ter esse livro, são dois, como eu falei, 2 volumes. Volume 1, Paulo, o apóstolo dos gentios. Volume 2, Lutero, o reformador. Eu tinha os dois, o volume 2, eu não sei onde foi parar. Desapareceu o meu volume 2. Quem tiver oportunidade de ter esses 2 livros, ler esses 2 livros, vai ver que obra extraordinária
do Hermínio de Miranda, tá? Então, a obra de Martim Lutero é um marco pela liberdade do Evangelho em seu tempo. Não queremos, ele diz aqui, colocar a imagem do nobre missionário Lutero como um Marte, conduzindo o movimento perfeito. Não, a reforma não foi. A reforma protestante não foi um movimento perfeito, tá? Houve muitos equívocos também, mesmo porque há pontos relacionados a interpretações e edições dos textos bíblicos por Lutero que já foram superados. Então, você vai encontrar algumas interpretações que Lutero faz dos textos bíblicos que já estão superados, que hoje você já não concorda com ele, tá? A questão é reconhecer a contribuição, né, a contribuição de Lutero para a difusão do evangelho aos gentios da época. Então, Lutero também vai lutar por pelo direito dos gentios entrar em contato com o Evangelho. O protestantismo, entre outros movimentos, promoveu o acesso das pessoas, do povo, aos textos bíblicos, porque a Igreja Católica ela não permitia, né, os textos evangélicos ficavam circunscritos aos padres. Então, os padres é que podiam interpretar. E, às vezes, a gente vê que isso vai até o século XX, né? Até meados do século, até os anos 60, isso era rezado em latim. Lembra? Não sei se vocês chegaram a assistir, eu cheguei. Fala, Verinha. Ô, Rose, lá em São Fidélis tem uma igreja, Fala um até pouquinho mais inclusive, alto, Verinha. lá em São Fidélis tem uma igreja que, inclusive, o meu afilhado fez primeira comunhão lá ano passado. A missa é celebrada em latim, com o padre Nossa! de costas Jesus! para o povo. É católica ou é católica brasileira? Católica. Minha filha, eu fiquei apavorada. Nossa! Ele estuda num colégio que não é religioso. E as crianças dessa escola é do lado, né? Eles fazem catecismo nessa igreja. E no dia da comunhão, qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei lá, a igreja assim, mais de 60 crianças fazendo primeira comunhão, e Você o sabe o nome da padre, igreja? De que santo é a igreja? igreja de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa! São Fidélis. Deve ser uma igreja dissidente, dissidente. Não é, minha filha, é igreja católica, Não, de porque costas. senão. Eu vou procurar saber. Sabe De por quê? costas para o Porque se povo. a arquidiocese é proibido esse tipo de coisa pela arquidiocese. Menina, eu fiquei boba porque era criança. As crianças lá, algumas coisas ele falava em português, né? Outra, a maior parte, tudo em latim. Eu fiquei assim, boba. E é porque era a primeira comunhão e um monte de criança. Não sei o que elas entenderam, né? Da missa. Porque há Nada. muitos anos que a Eu vou procurar missa saber. passou a ser rezada em português e o estado que mais resistiu à mudança foi Minas Gerais. Porque Foi em 90. foi Minas Gerais. Mas eu não sabia que existiam ainda igrejas. Devem ser igrejas, ou que o padre é dissidente, ou a igreja é Igreja de dissidente, Nossa Senhora Aparecida. Eu vou saber direitinho e vou trazer para porque vocês. realmente Perguntar é, hoje. é incomum hoje você encontrar uma coisa dessa, né? Então, naquela época, na época de Lutero, e muito tempo depois, a igreja não permitia. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, na época dele, 1920, qualquer coisa, as pessoas não podiam ter Bíblia em casa, porque era tudo em latim. Então, a interpretação ficava por conta do padre, o padre lia a Bíblia e dava a interpretação dele, a interpretação dele.
entendeu? E as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. Eurípides Massanuto era católico, apostólico romano. Fazia parte da diretoria da igreja. Era uma personalidade grande dentro da igreja. E um dia, um padre deu de presente para ele uma Bíblia, mas esse padre o que que fez? Encapou a Bíblia com outro papel para ninguém ver que o presente era uma Bíblia. As pessoas não podiam ter Bíblia. Ele, Eurípides, falava latim, porque naquela época, no ginásio, né? Eu me lembro que, na época do ginásio, meu pai contava que, quando ele era garoto, as crianças aprendiam latim na escola, o que eu acho que foi um erro tirar, porque o latim é muito importante para a gente entender melhor o português e algumas coisas, né? Mas nos anos 60, antes daquela lei 5692, fez uma reforma, e que eu acho que piorou muito a educação, foi na época da ditadura, né? As escolas, no ginásio, que era ginásio, aquela época que se falava, né? Ensinavam latim. Então, na época de Eurípides, de 1920, 1930, o latim era ensinado. E toda pessoa que tinha um pouco mais de estudo falava latim. Não era só latim, não. Falava-se muito bem o francês, o espanhol, o italiano. O inglês não tinha muito ibope, não, naquela época. Nos anos 20, nos anos 30, o inglês não tinha muito ibope. O francês, que era a língua, né? Vamos dizer, o francês dos anos 30 era o inglês de hoje. O francês era a língua assim, mais importante. Toda moça de boa família, né, aprendia a falar francês. Era de bom tom as moças aprender a falar em francês. E o latim também nas escolas, né? Então, o Eurípides falava latim. Aí o padre dava a Bíblia para ele, mas encapa a Bíblia, para ninguém saber que era a Bíblia, né? Aí ele vai para casa, né? Ele era um autodidata. Quando ele lê a Bíblia, lê o Evangelho de Jesus, ele fica chocado. Porque ele diz: o que eu estou encontrando no Evangelho, né, é muito diferente do que a gente vê os padres pregarem e as fazerem. Porque quando ele lê o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Jesus falando de humildade, amor, aquela coisa toda, ele disse alguma coisa. Ali, naquele momento, ele começa a fazer questionamentos. Aí depois, o tio dá de presente para ele esse livro aqui de Leon Denis, que é maravilhoso, Depois da Morte. O tio dele, senhor Mariano, quem já acompanha a doutrina conhece, tem até nas redes sociais uma página, senhor Mariano, de uma fazenda, ele era espírita, ele deu para Eurípides esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides leu numa noite. E ali ele começou, já tinha lido o Evangelho, né? E aí ele começa a mudar, ele começa a simpatizar com as ideias espíritas. O padre dizem que ficou arrependidíssimo, porque ele deixa a Igreja Católica e se torna espírita, né? E ele era uma pessoa muito atuante dentro da Igreja Católica. Então o padre ficou muito arrependido, né? Então, o protestantismo, desde o período medieval, ele, depois da reforma de Lutero, ele torna os textos bíblicos acessíveis ao povo, o que a Igreja Católica não permitia. Então, o protestantismo promoveu o acesso das pessoas do povo aos textos bíblicos, que eram exclusividade dos monastérios em língua latina, né? A partir de então, a Bíblia foi, graças a Lutero, começa a ser traduzida
em outros idiomas, principalmente no alemão, né? E se difundir entre as massas. As mesmas ações promovidas pelo apóstolo dos gentios, Paulo, para a liberdade do movimento cristão, deverão nortear as nossas ações perante o Espiritismo, né? Essa ação de liberdade, né? De nós não permitirmos que a doutrina fique presa à série de penduricalhos. Por exemplo, ontem, nós estávamos fazendo um estudo aqui e trouxemos um texto, se eu não me engano, do Herculano Pires, no livro O Passe, a, o passe a Obsessão e a Doutrinação, do Herculano Pires, um livro muito bom. E nesse livro, o Herculano Pires fala do problema que muitas reuniões, muitos espíritas hoje, eles querem tirar a reunião de desobsessão das casas espíritas. Eles não querem aceitar isso. Dizem que se tiver que haver doutrinação de espíritos, que seja só no plano espiritual. O plano espiritual que se responsabilize por isso. Que nós, né, não devemos fazer esse trabalho. Então, o Herculano fala dessas modificações, né? E Kardec mostrou também como se faz essas doutrinações. Então, esse tipo de coisa, né, que as pessoas querem colocar nas religiões, colocaram no cristianismo, tentam colocar no espiritismo, né? Tem pessoas que, por exemplo, já existem casas espíritas e grupos espíritas que não são adeptos de você fazer uma prece antes de começar o estudo ou no encerramento do estudo. Eles acham que se é um estudo, não tem aquele ambiente religioso. Então, você pode tirar a prece da abertura do início do estudo. E você já vê até alguns companheiros da internet que fazem estudos online, e antes abriam seus estudos, suas palestras, com preces que já não estão fazendo. Entendeu? Eu acho isso, eu não concordo. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Mas eu acho que você abrir um estudo, abrir uma palestra com uma prece, você está fazendo o quê? Buscando ligar o seu pensamento ao alto, né? E buscar o amparo, né? O concurso dos amigos espirituais. Então, eles já estão pregando isso, e alguns companheiros já estão fazendo assim. Alguns companheiros espíritas que dão curso na internet já não abrem seus estudos, né, com preces. Se vocês acompanharem alguns estudos pela internet, se é tema doutrinário, já não vão, começam logo fazendo um estudo e dispensam a prece. No meu entender, eu que nada sei, eu acredito, eu penso que eu jamais faria isso. Porque eu acho que a prece, ela dá aquele, sabe, aquele amparo, ela traz a participação ali da espiritualidade, ela me liga com Deus, né, com o superior, né? Então, para mim, abrir qualquer tipo de trabalho evangélico ou encerrar, eu vou fazer uma prece. Sempre eu vou fazer uma prece, sabe? Eu acho importante, num momento desse, você chamar por Deus, né? Pela inspiração, pelo menos para agradecer o direito à vida e a oportunidade de estar ali. Então, são essas questões, né, que as pessoas vão tentando colocar.
colocaram no catolicismo, vão tentando colocar na doutrina, né? Então, eu acho que, como ele fala aqui, nós também temos que lutar por essa liberdade do movimento cristão, tá? E eu acho que essa questão da gente lutar pela manutenção dessa prece é pela liberdade. Eu tô atraindo Jesus, os espíritos amigos, os benfeitores. Eu estou agradecendo a Deus. Por que eu vou tirar isso? Então, a ideia seria tirar essa coisa dos estudos, essa coisa religiosa dos estudos, sabe? Deixar para que os estudos sejam uma coisa científica, sem esse lado religioso, como muitos companheiros do movimento espírita já não aceitam mais que você se utilize do Evangelho, da Bíblia, para fazer qualquer análise, estudo, né, para corroborar alguma coisa. Tudo começou aonde? Não foi no Evangelho de Jesus? E Jesus, ele não estudava quando ele ia ao templo rezar. Ele não pegava os textos religiosos? Sim. A gente vai encontrar no Evangelho vários momentos que Jesus vai ao templo. E lá ele pega o quê? O texto do profeta Isaías, porque do templo sempre tinha os rolos com os textos dos profetas. Então você vai encontrar várias passagens do Evangelho onde Jesus pega um rolo do profeta Isaías, do profeta Elias. Ele pega os textos dos profetas e lia. Porque os apóstolos não tinham escrito nada ainda. Então Jesus pegava os textos dos profetas e lia, comentava, citava. Citava. Você encontra no Novo Testamento Jesus citando os textos proféticos. Se Jesus citava os textos proféticos que estão no Novo Testamento, e Paulo vai utilizar muitas vezes os textos de Mateus, que já estava escrito, e vai também citar os profetas, porque eu, tão pequena, e Kardec, na introdução de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com exceção de um capítulo, ele cita o Novo Testamento. E também tem um capítulo onde ele inicia o capítulo com uma passagem do Antigo Testamento, sabendo também que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem no seu cerne o Sermão da Montanha. Como eu, tão pequena e ignorante, vou dispensar o texto bíblico. Vou dizer que eu não tenho necessidade disso. Né? Tem essa capacidade. Eram os textos que Jesus lia. Era o texto que os grandes discípulos de Jesus liam. E eu vou dizer que não serve mais, que isso é superado. Inclusive no Pentateuco, está lá no Pentateuco, o Evangelho todo, com citações bíblicas. E eu vou dispensar uma Bíblia, porque é da Igreja Católica, isso é coisa de gente atrasada. Então, na minha cabeça, isso não bate. Então, a gente tem que lutar, sim, por essa liberdade do movimento cristão. Isso deverá nortear nossas ações perante o Espiritismo. As instituições espiritistas não devem sujeitar-se a condicionamentos ou subordinação que contrariam os princípios da doutrina codificada por Allan Kardec. Devemos também atentar para o cuidado e preservação das atividades espíritas, evitando atavismos exteriores que poderão embaraçar o entendimento do Evangelho de Jesus. Então, quando você diz que é de bom tom começar a ir abandonando, deixando de lado as reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, isso é perigoso. Porque ainda vivemos num planeta onde grande parte dos desencarnados que viveram aqui se encontram na atmosfera espiritual do planeta, necessitados do choque anímico
necessitados do esclarecimento evangélico, que nós, encarnados, temos a obrigação de fornecer o amparo da espiritualidade. Então, é fechar a porta para eles. Porque muitos deles têm muita dificuldade de compreender, como nós já vimos, a palavra dos benfeitores espirituais, por causa do grau evolutivo deles, que é muito baixo. Então, eles precisam de nós, né? Então, diz aqui, segundo a campanha Conheça o Espiritismo, promovida pela Federação Espírita Brasileira, toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Essa campanha é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Na realidade, só Deus pode ser adorado. Então, aqui, ele vai trazer um trecho do livro Paulo Estevão, no capítulo Lutas pelo Evangelho, onde ele diz aqui: todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. Todas as cerimônias, assim como as marcas, né? Olha a circuncisão. Então, todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados a conhecê-lo, a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. Ontem também falamos sobre isso, da importância da crítica, da análise, da mensagem que chega do plano espiritual. E falamos que os espíritos não ficam incomodados com isso. Muito pelo contrário, eles incentivam que a gente analise tudo que vem do plano espiritual. Como consta na diretriz quarta do Evangélico Doutrinária da Comunicação Social Espírita. Isso é um documento. Esse documento é o documento Orientação e Comunicação Social Espírita, Fundamentos Filosóficos e Técnicos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que diz assim, no item 4, a comunicação social espírita deve sempre refletir uma postura dialógica e expositiva, nunca impositiva, dialógica e expositiva, e nunca impositiva, respeitando-se tanto o princípio de liberdade que a doutrina espírita preconiza, como também o público a que se destina, que tem faixas de interesse e motivação que não podem ser violentadas. A forma como se apresenta uma determinada mensagem pode contribuir positivamente ou negativamente para quem quer que seja, especialmente quando o objetivo da mensagem é esclarecer, consolar e orientar. Então, a forma é muito importante, né? Como a mensagem é apresentada. Se ela for apresentada de forma contrária ao pensamento espírita, ela pode até afastar as pessoas, né? Porque o objetivo da mensagem é esclarecer, consolar e orientar. E não criticar no sentido de meter o balho, não no sentido de impor, não no sentido de fazer críticas aos expositores, aos estudiosos espíritas, de forma cínica, como a gente às vezes vê. Então, a gente às vezes vê na internet mensagens de pessoas que se dizem espíritas fazendo críticas a livros, a espíritos, a psicógrafos, a vários estudiosos espíritas, e a crítica é livre, todo mundo tem o direito de criticar, de gostar, de não gostar, não é? De alguém, de um escritor, de um expositor, mas a forma como você faz a sua crítica, ela é importante. Ela tem que ser respeitosa. Jesus já dizia, façais ao outro o que você gostaria que te fizesse. Então, quando você vai fazer uma análise a um espírito como André Luiz, como Emmanuel, a um Chico Xavier, um Divaldo, mesmo que você não concorde com eles, você não pode faltar o respeito. Você não pode ultrapassar a linha da falta do respeito.
E quando alguém que não é espírita vê um espírita fazendo esse tipo de comentário de forma desrespeitosa, o que ele vai pensar da doutrina? Olha o comentário do espírita. Olha como ele está chamando Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, que é respeitado por espíritas e não espíritas. Muitos que não são espíritas do Brasil, quando você fala Chico Xavier, a pessoa, né, tem respeito por ele. Católicos, sacerdotes católicos, até protestantes. Eu já vi pastores protestantes elogiando o Chico, o trabalho do Chico, trabalho de, não falando da doutrina espírita, mas analisando a pessoa Chico Xavier. Então, eu já vi pastores evangélicos elogiando Chico, chamando meu irmão Chico. Já vi padres, freiras, falando do Chico com respeito. Aí vem um espírita e fala do Chico Xavier de uma forma desrespeitosa. Não é porque é o Chico, mas, pelo amor de Deus, né? Então ele fala aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, consta a mensagem intitulada, esse livro aqui tá, O Homem no Mundo, em que espíritos ensinam. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrados. Olha o que ele está dizendo aqui. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu. Que ele aqui não cita a, a fonte, só do capítulo, né? Quando ele fala que o homem no mundo, né? Então, deixa eu ver só se eu acho rapidinho aqui, quando ele fala do homem no mundo, que eu deixei passar isso, que eu sempre procuro o capítulo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Vai ficar difícil agora. Denise, mas você consegue achar aí para mim, no Evangelho segundo o Espiritismo, o item O Homem no Mundo, só para a gente citar aqui. Dá uma olhadinha aí para você no Evangelho. Então, ele diz aqui: no Evangelho segundo o Espiritismo, consta a mensagem intitulada O Homem no Mundo, em que os Espíritos ensinam. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Ele está dizendo que não é. Sede perfeitos. Capítulo 17. Oi? Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 9, o homem no mundo. Ah, tá. Item 9. Eu vou pegar aqui um instantinho. Peguem aí o Evangelho, que eu até coloquei para vocês no apoio. Evangelho, Para mim, capítulo aqui apareceu 17. 10. Oi? Item 9, né? O capítulo 17 tem 9. Os superiores e o aluno do mundo é item 10. É item 10, tá? Capítulo 17, item 10. Quem quiser anotar aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Ele fala o homem no mundo, né? Então, nesse capítulo aqui, ele vai dizer isso. Desculpa, item 10 mesmo. Fostes chamados ao contato de espíritos de diversas naturezas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos viver no mundo, né? Nós vamos viver num mundo onde as pessoas não são iguais. Não é? Está lá no Evangelho, capítulo 17, tem 10. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversa. No meu está assim, sois chamados a estar, é no terceiro parágrafo, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Ele já está dizendo para a gente que nesse mundo que a gente vive, ninguém é igual. Você vai ter pessoas que pensam como você e muitas que pensam de forma diferente de você. Aí ele diz aqui, né? Não choqueis, quer dizer, não agrida
nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, como é que nós podemos concordar com irmãos espíritas que agridem trabalhadores do movimento espírita? Não estou falando nem de outras religiões, porque é difícil você encontrar alguém de outra religião que ataque e agrida o Chico Xavier. Não estou falando da doutrina espírita, estou falando do homem Chico Xavier. Não é? Pessoas de outras religiões têm um grande respeito pelo Chico. Reconhecem o Chico como um grande trabalhador do Senhor, um homem que só pregou o amor e a paz. Então, de repente, no movimento espírita, pessoas que leram o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, terceiro parágrafo, e faz isso. Faz isso. E esse texto aqui, que a gente, caso alguém não saiba, esse capítulo, esse item 10 é o texto da espiritualidade, porque ele está na parte das instruções dos espíritos, que começa no item 7 com o dever. Então, não foi Kardec que escreveu, foi espiritualidade. E ela diz aqui, não sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, como é que a gente vai entender essas coisas dentro do movimento espírita? Quando a gente ouvir algum companheiro fazendo alguma crítica, essas críticas ácidas contra qualquer pessoa, e principalmente contra alguém do movimento espírita, recomende isso. Você já leu o capítulo 17 do Evangelho, no item 10, terceiro parágrafo? Dá uma lidinha. Frisa bem, porque você não pode começar a ler o primeiro parágrafo e não querer ler o terceiro, entendeu? Joga assim, ó, capítulo 10, no capítulo 17, sede perfeitos, capítulo 17, sede perfeitos, item 10, terceiro parágrafo. Não precisa nem ler o terceiro parágrafo todo, não. Lê só umas 4 linhas dele. Umas 4 linhas. É a espiritualidade que está comentando isso, Então, a gente tem aí mais... E o texto é de... Esse texto aqui é um texto de um espírito protetor. Só recomenda, capítulo 17, item 10, terceiro parágrafo. Mais uma vez eu digo, essas pessoas fazem isso, está provado, é falta de estudo. Falta de estudo. Então, ele diz aqui, consideramos que, mesmo com todas as verdades observadas no Espiritismo, vou até anotar aqui no meu também, terceiro parágrafo, para ficar bem claro isso, Consideramos mesmo que, com todas as verdades observadas no Espiritismo, não cabe, em momento algum, a imposição de ideias em relação ao nosso próximo, gerando qualquer reflexo negativo, pois há interesses e motivações que não podem ser violentados. Portanto, procuremos desenvolver o diálogo, contribuindo para a liberdade que a doutrina espírita preconiza, como é o público a que ela se destina. Como diz Paulo na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículos 23 e 26, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, quer dizer, a debate. E, sim, deve ser brando para com todos. Mais uma vez aqui, brando para com todos. Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Porque o que falta muitas vezes, né, é a sensatez a essas pessoas. E um pouquinho de estudo. Né? Esse parágrafo aí tinha que botar na porta da geladeira de muita gente, né? Perfeito, né? Perfeito. Mas aí a gente recomenda, evangelicamente falando, companheiro, dá uma lidinha aí no capítulo 17, tem 10, terceiro parágrafo. Né? E aí o companheiro, quem sabe, ao ler, a ficha cai. Não estou dizendo para gostar da pessoa, nem ser seguidor da pessoa, nem concordar com o que ela escreve, mas que ele respeite a pessoa. É isso que essa mensagem do Evangelho diz. Ele não fala para você concordar, para você gostar, para você seguir. Ele diz apenas o seguinte: respeite. Porque você está vivendo num mundo onde você vai ter que conviver com pessoas diferentes de você, com pessoas que pensam ao contrário do que você pensa, com pessoas que gostam do que você não gosta. Mas está tudo bem. Respeite a eles, como você deseja ser respeitado. É isso. Se você respeitar, está tudo bem. Pode continuar não gostando, mas respeita. Né? Bem, gente, nesse momento, nós vamos entrar no último capítulo desse livro, que é o capítulo que fala da lei de justiça, amor e caridade. Paulo e Estevão. Esse capítulo vai tratar principalmente dessa relação, Paulo e Estevão. E a gente vai começar com o Livro dos Espíritos, que eu pedi para vocês lá no apoio, eu coloquei lá, né? Livro dos Espíritos. O que as outras citações que eu coloquei, se não der para a gente ver hoje, já deixa aí separadinho para a gente, porque para a gente continuar na semana que vem. Eu coloquei aí, questão 873 e 874. É o capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, que é o capítulo que a gente está encerrando essa obra maravilhosa, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Então, no capítulo 11, né, que está na parte terceira de O Livro dos Espíritos, Justiça e Direitos Naturais. Verinha, lê a 873 e Alberto, lê a 874. Justiça e direitos naturais. 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha só o que ele diz interessante aqui. O sentimento, a pergunta, né? O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias que a gente vai adquirindo com o conhecimento que a gente vai obtendo? Ele diz assim: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Lembra daquela questão do Livro dos Espíritos? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? 621.
de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Está escrito na consciência. E a 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada, né? Então, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, esse sentimento de justiça está de tal modo da natureza que nós nos revoltamos assim pela ideia de uma injustiça. Agora, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá esse sentimento para a gente. Deus o pôs no coração do homem, questão 621 de O Livro dos Espíritos, né? Deus o pôs no coração do homem. Porque onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Está lá na consciência. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande capacidade de saber. Então, você encontra, às vezes, homens incultos, muito simples, com mais noção de justiça do que muito doutor, não é? Do que pessoas... Agora, Rose, Oi. aí, né, nessa questão, dito que ele já é inato, vem que está na consciência, mas que o conhecimento pode ampliar, Sim, né? sim. Agora, tem também a questão de que o conhecimento pervertido pode desfazer o entendimento de justiça, como a gente vê hoje. Pode tudo. Pode tudo. Você pode, por interesses pessoais, também desvirtuar. Por interesses pessoais também. Como a gente vê certas coisas por aí, que é onde a pessoa tem seus interesses pessoais, e aí ela desvirtua essa ideia de justiça. Entendeu? O seu próprio interesse pessoal. Eu quero me proteger, porque eu já estou pensando amanhã em sair do trilho. Então, eu desvirtuando situação, eu estou me protegendo para o amanhã. Ele pensa que pode fazer isso, né? Manobrar as leis do Senhor. Então, a gente vê muita gente fazendo isso, distorcendo a lei de justiça, entendeu? Distorcendo por interesse pessoal. Interesse pessoal. Eu quero agradar algumas pessoas. Então, eu desvirtuo para agradar algumas pessoas e receber algo em troca. Entendeu? Porque aquelas pessoas querem isso. Então, eu desvirtuo essa ideia de justiça para que aquelas pessoas gostem de mim e me deem algo que eu quero muito. É o que está acontecendo ultimamente. Em algumas coisas aí. Eu toma lá da cá. Entendeu? Mas eles esquecem que no meio dessas coisas tem Deus, que pode bagunçar com meus planos. Verdade. E aí tudo que eu fiz vai por água abaixo, né? Tem um ditado popular que diz que quando a gente faz planos aqui, Deus dá risada. E aí a gente vê, né? Aí chega o limite isso. Bancadas evangélicas que defendem esse desvirtuamento. Exatamente. A coisa está tão de cabeça para baixo Sim, hoje que a gente está vendo assim as coisas, as aberrações exatamente. assim. E espíritas também. Hein, Rose? Ah, bem lembrado. Deus bagunçou até os planos de Paulo de Tarso, né? Foi. Não tem espírita só a favor da pena de morte?
Tem espíritos que são a favor da liberação das armas. E aí? Aí não são espíritos, né, Rose? São espíritas que não conhecem a doutrina. Ou melhor, conhecem o Evangelho, mas seus interesses pessoais prevalecem. É isso. Prevalecem. Porque não vai bater, não combina. Você não pode dizer que é seguidor de Jesus quando você prega a liberação das armas e você diz que bandido bom é bandido morto. Acabou. Acabou. Como é que você vai falar de Jesus, pregar Jesus, e vai dizer bandido bom, bandido morto? Você vai dizer que tem que liberar o uso de armas para todo mundo, que você tem que ser a favor da pena de morte e que você tem que proibir a saidinha de presídio para todos os prisioneiros. Todos. Por O que você está exemplo, querendo dizer com isso? Que quem entra é, no presídio não tem recuperação, que o homem é irrecuperável, não é? É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Que o homem que cometeu um crime é irrecuperável. E a gente sabe que não é. Muito. Tanto é que, quando você vai ver as estatísticas, o número de prisioneiros que não voltam é pequeno em relação ao grande número dos que voltam. Então, a pessoa foca no pequeno, no número, no pouco número, para generalizar. Agora eu pergunto: se o seu filho estivesse lá e tivesse um bom comportamento, merecendo o direito de vir para casa, passar o Natal com a família, e fosse proibido porque um ou outro cometeu um ato errado, o que você faria? Aí muitos dizem assim: meu filho não é bandido. As Meu pessoas filho... focam só no negativo, né, Rose? Exato, foca no negativo. Porque não foca na grande maioria que volta. É que o bem é tímido, é que o bem é tímido, e essa minoria que não volta, às vezes reincide. Ah, foi ali numa saidinha, matou, tá vendo? Não Exato, tem que ser. mas Aí não vê o outro. Mas, na realidade, muitos desses que estão pleiteando isso são aqueles que estão pensando o seguinte: eu vou votar contra a Sandinha para agradar o povo. E, na hora da eleição, o povo vota em mim, porque eles queriam isso e eu dei, mesmo sendo uma coisa contrária à dignidade humana e às leis humanas, e às leis humanas. Porque a pessoa diz assim: esse pessoal é defensor de, como chama mesmo? É, das leis, humano, das leis direitos humanas, né? humanos. Das leis humanas, esse pessoal leva bandido para casa. Agora, o dia que Ô, você estiver Rose, nessa condição, precisando, não é? E aí, o que você vai dizer? Direitos humanos. você, Aí dizem, se, direitos humanos é para humanos direitos. Quero se ver vocês você encontrar de tiverem humanos direitos. oportunidade de ver uma série coreana, Diário de um Prisioneiro, gente, é de chorar. É muito interessante. Se vocês virem, você vê cada um lá dentro com a sua história. Eles se ajudam. É muito bonita essa série, se você fala exatamente disso. A Exatamente. Netflix, Diário de um Prisioneiro, é uma série coreana. Ela é curtinha, mas mas muito interessante. de qual É TV na aberta? Netflix. Na Ah, eu vou Netflix. ver. É de chorar, Márcia. Você chora. É muito triste essas coisas. Alberto, É manda muito a gente aí a interessante. 874. Vamos lá. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? Aí, considerando uns justos o que os outros parecem injustos. É porque a esses sentimentos se misturam paixões, os interesses pessoais, né, que você fala, que o Exatamente. alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso.
Isso aí, está bem respondido. Exatamente. A gente fez o comentário Exatamente. antes da Exatamente. resposta. Interesses pessoais. E pode deixar até o livro dos Espíritos aberto aí, tá, gente? Nessa questão aí, não fecha, não. Então, são os interesses pessoais. Voltando àquele, vamos ler mais um pedacinho, né? Então, ele diz aqui: que fazer para encontrar a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí é quando Abigail fala para ele: ama. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai encontrar a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo. Basta fazer isso. Ama. Ama. E você, tudo vai ficar certo. Tudo vai ficar certo. No capítulo em que Allan Kardec indaga aos imortais sobre a lei de justiça, amor e caridade, o codificador propõe questões sobre justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, e amor materno e filial. Em O Livro dos Espíritos, questão 875, ele questiona sobre a definição de justiça, no que os benfeitores espirituais respondem. 875 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta: como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Rápido, curto e grosso, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Se você respeita o direito do outro, você está fazendo justiça. Simples, né? Nesse sentido, podemos relacionar esse conceito ao que chamamos dever. Segundo Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes, com o universo inteiro. Então, eu vou encerrar aqui fazendo uma leitura. Próxima aula vai ser esse parágrafo. Para o Espírito Emmanuel, vai ser do dia 20, né? 20/4/24. Vai ser aqui, para o Espírito Emmanuel. Eu vou encerrar esse capítulo lendo um texto de Leon Denis, maravilhoso, como são os textos de Leon Denis, aonde ele vai... Aqui, ó, Leon Denis, no livro Depois da Morte. Foi o primeiro livro que eu li de Vassadufo leu da doutrina, né? Depois da Morte. Acredito que todos vocês estejam vendo, né? Aonde o capítulo 43 do livro Depois da Morte, que trata do dever. E Leon Denis diz assim: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Deve, como figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, erguer-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. O dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição de saber. Então, o dever varia de acordo com o nosso grau evolutivo. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos, ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas e inigualáveis. Quer dizer, aquele que é virtuoso, aquele elevado, para ele, o dever é uma coisa agradável. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito mais preciosa que todos os bens da terra, que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos
reveses. Quando você tem a consciência tranquila que você cumpriu com o seu dever, você tem aquela, sabe, aquela tranquilidade, aquela paz de espírito. Não importa por como, o porquê, no que deu, mas eu fiz a minha parte. Eu cumpri com o meu dever. Isso dá uma tranquilidade para a pessoa. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural resultante dos progressos adquiridos que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. O dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, isso é muito importante, que consiste em nos respeitarmos, porque às vezes a gente não se respeita, ou acha que não merece respeito e permite que outras pessoas ajam conosco de uma forma que não é boa, que você acha que não merece respeito. Então você deixa que as pessoas tratem você de qualquer forma e confunde isso com humildade, e que não é, tá? Não é. Nós temos um dever para conosco. Outro dever, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos, senão que for útil, digno e belo. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. Eu ganho pouco, então eu faço qualquer coisa. Não. Você aceitou aquele trabalho, você recebe um salário por ele, então faça o melhor. Há o dever social, que nos convida a amar os homens. Olha aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, terceiro parágrafo. A trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. O dever não tem limites, diz Leon Denis. Sempre podemos melhorar. E conforme a gente vai evoluindo, esse dever vai se aprimorando e se ampliando. É, aliás, na imolação de si própria que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. Então, gente, esse texto de Leon Denis é fantástico, não é? O dever. E o que eu mais gostei aí foi o dever para conosco. Quantos de nós já deixamos isso passar? Manda para mim, Oi? bota no grupo esse Eu vou texto. mandar para você o PDF do livro. E vou destacar a página do PDF. É só ir lá em cima, em página, bota 168, e você acha esse texto. Maravilhoso. A gente esquece do dever que nós temos para conosco, não é? E permitimos que muitas pessoas façam conosco coisas, né, terríveis. Ou permitimos que a nossa vida, muitas vezes, se bagunce toda. Não é? Principalmente na questão dos relacionamentos, dos sentimentos. Deixamos que pessoas faltem respeito conosco. Mas, né, eu gosto dele, ele diz que gosta de mim, ou ela diz que gosta de mim, e por isso você permite que falte o respeito para com você. Quem já não passou por isso? Quem? Ô, Rose, às vezes nem é só relacionamento. Hoje mesmo eu estava conversando com a menina aqui que faz a minha unha sobre isso. Porque a gente, com aquela história de não querer se indispor com ninguém, fica querendo dar satisfação para todo mundo, querendo agradar todo mundo, né? É a tal da baixa autoestima. Se eu disser Isso não, a pessoa não vai deixar de gostar de mim. É exatamente isso, mas é uma luta diária. é Você uma luta diária. A gente tem que saber aonde é o reconquistar. limite, aonde é o limite. Então, é uma luta diária você reconquistar esse respeito, conquistar, né, esse respeito por você. Porque eu acho que uma vez que você tenha, você não perde mais.
Exatamente. Tudo que é Agora, conquista, você não perde. então, assim, é uma luta. Eu tenho me trabalhado muito por conta disso. Realmente. Então, muitas vezes, nós sofremos reveses, coisas muito difíceis, porque não temos esse respeito por nós mesmos. E é nosso dever ter. Dificuldade de dizer não, né? Sim, e aí você aceita, permite coisas que você até já sabe que não vai ser bom para você, que vai trazer problemas para a sua vida. Mas para agradar o outro, para achar que, eu não posso dizer não, quem disse? Onde está escrito que você não pode dizer não? Quando você percebe que algo não é bom, você vai aceitar só para agradar? Cada sim que você diz para o outro é um não que você diz para você, né? Exatamente. Principalmente quando você sabe que aquilo não é bom. E você sabe que vai ser responsável por isso. Então, eu achei esse texto, né? Esse capítulo aqui vai falar muito sobre isso. Dever, direito, justiça, né? Então, a gente precisa. Essa questão 874 aí, e a 875 do Livro dos Espíritos, né? Mostrando para a gente coisas tão importantes que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, na nossa vida. O Evangelho, capítulo 17, tem 10, falando, você está encarnado num planeta onde os espíritos são de vários tipos de grau evolutivo. Então, você tem que aprender a conviver com o diferente. Mas, acima de tudo, a respeitar o diferente. Porque o IT aí é você saber lidar com a diversidade, né? Exatamente, saber lidar com a E diversidade. lidar com o teu igual é fácil. Desligou o microfone, Alberto. É fácil. Realmente, Lidar com lidar o com igual igual é é fácil. fácil. Agora, com o diverso é que é o detalhe. Aí que você exercita aquilo que você aprendeu. Então, a gente tem que, sabe, para que a gente possa realmente ser um verdadeiro cristão, a gente tem que aprender essas coisas, que foram escritas lá em 1860, 1862, né? Mais de um século, sendo que tudo estava no Evangelho de Jesus, há 2000 anos, né? Não vamos esquecer disso. Tudo estava lá. Quando Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Está tudo englobado nessa máxima de Jesus. Mas olha a nossa dificuldade, né, para trabalhar isso, para deixar o homem velho para trás, deixar brotar esse homem novo. Que está tudo aqui, ó, na nossa consciência, a lei divina tá lá, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Agora a gente tem que, finalmente, depois de tanto tempo, né, começar a colocar isso em prática. Porque Agora, uma coisa que me vê aqui, todas essas leis do finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, todas elas estão na nossa consciência. Trabalho com todas elas, todas. todas, são as O leis de interessante é que o Deus. homem, às vezes, negligencia algumas, né? Negligencia. Claro, por isso, olha o que está na Do 621. trabalho, tem gente que gosta de viver na sombra, não quer trabalhar, Olha o que não está quer na saber de nada. 621A. Na 621A, é isso aí que você falou. Olha aqui, ó. É, uma vez que o homem, Kardec pergunta, 621A de O Livro dos Espíritos, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Quer dizer, se está na consciência, é porque precisa estar toda hora relembrando. Ele tinha esquecido. Nós esquecemos e desprezamos. Opa! Duas respostas. Ele a tinha esquecido e desprezado. Uma esqueceu, a outra desprezou por interesse próprio. Deus quis que ela não fosse lembrada. Por isso que está toda hora lembrando a gente. Tem horas que a gente esquece e tem horas que a gente negligencia, como disse o Alberto, por interesses próprios. Aí você ignora, finge que ela não existe. Só que lá na frente você dá de cara com ela.
Entendeu? Eu estava lendo agora aqui uma mensagem que eu colei na minha parede. Essa mensagem é de Emmanuel. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 44. E Emmanuel diz assim: Pai, dai-nos ombros fortes, e Jesus, dai-nos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Olha só que mensagem de Emmanuel. Eu olhei para a parede agora e vi, ó. Pai, dai-nos ombros fortes, e Jesus, dai-nos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44. É o que a gente tem que pedir a Deus sempre. Ombros fortes, pedir a Deus, e a Jesus o dom de ver, tá? Com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. No meu tá o cego de Jericó. O céu de Jericó, é muito interessante. Tudo ligado a ver, necessidade de ver, né? Nós precisamos abrir bem os olhos da alma, para que a gente veja finalmente a verdade, né? Que a gente possa dar aquele salto de qualidade e não ficar no passo miudinho, que é o que a gente vem fazendo, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Eu acho que foi bastante proveitoso, né? O estudo de hoje deu para a gente fazer boas reflexões, Muito bom, né? Rose, Boas muito bom. reflexões. Semana que vem vamos continuar estudando esse capítulo, que é o último capítulo do livro. Eu acredito que mais 2 aulas a gente encerre o livro, né? Mas esse livro maravilhoso nos trouxe muitos ensinamentos, muitas lições. E vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça. Lembrando mais uma vez da nossa irmã Eloá, vamos rogar a Deus que a abençoe, a proteja, a fortaleça, para que ela esteja bem, tá? Para que ela possa voltar aos estudos, que ela sempre gostava de participar dessa aula. Então, Senhor, só temos a te agradecer por essas gotas de esperança, né? Que esse refrigério, a partir dessas leituras, dessas mensagens dos amigos espirituais, que fortalecem a nossa alma e engrandecem o nosso conhecimento. E que a gente possa, com muita sabedoria, usar tudo isso para que a gente não volte a cometer os mesmos erros do passado, para que a gente possa realmente deslanchar da nossa caminhada. Então, eu desejo para todos vocês um bom fim de semana de muita paz, de muita luz, de muito amor. Ó, um beijo no coração de todos. Segunda-feira estamos aí, né? Não esquecendo que segunda-feira temos o nosso painel, que é no lugar da palestra pública, às 18h40. Vou pedir a vocês que compartilhem o cartazinho, tá? Nosso painel vai tratar, o tema é Vidas Frágeis. Somos nós. Vidas Frágeis, com a nossa querida Maria Martorelli. Tchau, gente. Tchau, beijão. Um beijo aí na Tchau, nossa amiga gente. Boa Regina. semana. Um abraço aí, Márcia, para a família, Denise também. Que Obrigada. fiquemos em paz. Vou desligar aqui para